Pronto. Lucas, as notas que estão lá são definitivas, mas eu resolvi, como eu avisei no grupo, lançar. Há duas questões, não sei se você chegou a ver no grupo a mensagem que eu coloquei, em que eu indagava sobre a questão da necessidade para a caracterização do crime de falso testemunho, da testemunha ser compromissada. Eu mantenho o meu entendimento e o que nós conversamos aqui de que é requisito essencial para a caracterização do crime. Porém, como alguns de vocês me reportaram, e é verdade que há um doutrinador que pensa em contrário, eu resolvi que esses dois itens eu vou lançar a todos, independentemente da correção, um ponto. Então, aquela nota que está no prova fácil é a prova e a nota definitiva, só que eu vou fazer o lançamento das notas na próxima segunda-feira, e aí lançarei com um ponto a mais, tá certo? Então, a gente vai lançar com um ponto a mais, tá bom? Na próxima segunda-feira, eu já faço o lançamento dessas notas. Meus queridos, hoje nós continuamos a estudar os crimes contra a incolumidade pública. Nós falamos aqui na última aula sobre parte deles, e hoje nós vamos retomar. Lembrando o que eu conversei com vocês na terça-feira, de que eu não vou ver todos os artigos. Nós estamos aqui num título que vai do artigo 250 ao 285. Eu vou ver com vocês os principais. Não vou ver todos. Vou pensar aqui, fazer uma escolha daqueles que são os principais. E para fins de prova, ou seja, considerando que essa matéria será a matéria da AV3, levem em conta os crimes que nós vamos ver em sala. Em outras palavras, o título vai do 250 ao 285, mas eu cobrarei de vocês na prova apenas os artigos que nós falemos e conversemos aqui em aula, em sala. Nós hoje vamos começar pelo artigo 267, o crime de epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Adriana, pode perguntar. Professor, bom dia. Querido, desculpa a interrupção. Então, a aula passada a gente deu até o 259, agora a gente não estuda mais os outros, né? Pode até ler mais para a prova, a gente só estuda o próximo, esse que o senhor está dando agora, né? Exatamente, só o que eu vi com vocês em sala de aula. Tá bom. Tá bom? Aqui nós temos, portanto, o crime de propagar epidemia, com os parágrafos aí. Parágrafo 1º, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro, e, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, de 2 a 4 anos. Então, nós temos aqui a conduta dolosa daquele agente que dolosamente age, trabalha, realiza atos para difundir, propagar, fazer com que se espalhe, com que avance qualquer tipo de epidemia. Veja que o código usa, né, de forma proposital, uma expressão mais genérica, germes patogênicos, porque ele é sabedor de que epidemia, né, ela pode ser causada por diversos fatores, né? Eu posso ter uma epidemia causada por vírus, eu posso ter uma epidemia causada por bactérias, epidemia causada por fungos. Então, ele de propósito usa uma expressão mais genérica para efetivamente realizar o alcance do maior número de situações possível. Aqui é importante lembrar que ele não está tipificando apenas aquele que eventualmente desenvolve, né, ou geneticamente altera um germe patogênico, ou mesmo amplifica os efeitos daquele determinado germe patogênico. Não. Ele está aqui
essencialmente a tipificar qualquer agente que, de alguma maneira, colabore, né, realize aí essa colaboração, esse estímulo ao desenvolvimento dessas situações de epidemia. E veja que no parágrafo 2º há a tipificação da conduta na modalidade culposa. Então, no parágrafo 2º eu alcanço ainda a modalidade culposa. O artigo 268 foi muito discutido aí nesses quase 2 anos que nós estamos vivendo essa triste e horrível pandemia, onde ele fala no artigo 268 de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Primeiro, uma pequena ressalva que eu sempre gostei de fazer, e hoje mais ainda. Nós estamos aqui numa aula de direito penal. Cada um de nós tem suas convicções políticas, suas convicções religiosas, e eu as respeito bastante. Mas nós estamos aqui numa aula de direito, portanto, o raciocínio é um raciocínio exclusivamente jurídico. Então, este crime, do artigo 268, que era um crime que durante muitos anos eu ensinei e ele não tinha uma ressonância social tão significativa, passou a ter, repito, pela situação trágica que nós estamos vivendo desde o começo do ano passado. Primeira coisa, trata-se de uma norma penal em branco, porque, veja, ele fala em infringir determinação do poder público. Então, no momento em que o poder público, e aqui no sentido mais lato, mais amplo possível, o poder público municipal, estadual ou federal, toma medidas, edita atos normativos, atos administrativos, no sentido de criar ali uma situação de proteção sanitária, aqui entra o uso de máscara, entra a restrição de locomoção, medidas que foram adotadas praticamente no mundo todo, ou em grande parte do mundo. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, declarou que a competência legislativa para tratar disso, a competência, na verdade, administrativa e legislativa, seria comum aos 3 entes da federação, à União, aos estados e aos municípios, valendo sempre a norma mais restritiva, já que a gente está falando de saúde pública. Então, como o valor saúde pública pesa bastante, né, porque eu tenho aqui o peso do valor da coletividade, do público, o Supremo entendeu que havia ali uma coordenação de competências. Então, trata-se, primeiro, de uma norma penal em branco que criminaliza o ato de desrespeito, de infringir uma determinação oriunda do poder público que nos conduza a meios, a instrumentos, a ferramentas, a situações que gerem aí a quebra dessas regras sanitárias. Repito, aqui entra o isolamento social, entra, por exemplo, o uso de máscaras, né? Entra a restrição à circulação em determinados momentos. Aqui mesmo no Ceará, nós tivemos, tanto no ano passado quanto nesse ano, o lockdown, né? Na verdade, não chegamos a ter um lockdown, né? No sentido técnico, como alguns países, como a França ou a China, realizaram. O que nós tivemos aqui foi uma restrição de circulação, medidas, repito, que foram referendadas pelo Supremo e que são medidas baseadas em conceitos científicos. Então, eu quero insistir nesse ponto, que nós estamos, repito, numa aula de direito penal. Repito, cada um de vocês pode ter e deve ter suas convicções religiosas e suas convicções políticas, isso é muito saudável, mas do ponto de vista jurídico, o que nós temos é o poder público exercendo o seu poder público, porque naquele momento
ele vai pesar ali na balança entre o interesse individual, o interesse coletivo, e o interesse coletivo vai pesar um pouco mais diante do quadro sanitário que nós estamos vivendo, quer dizer, típico de uma enfermidade ainda sem uma cura previsível, um remédio eficaz, e com uma característica de ser uma doença infecto-contagiosa. Então, trata-se de uma norma penal em branco, complementada por normas administrativas editadas, insisto, veja que ele propositadamente fala em poder público. Essas normas poderiam vir do poder público federal, ou estadual, ou municipal. Tá? Pode perguntar, Mariana. Desculpa a demora, querida, só que eu queria concluir aqui essa explicação. Com certeza, professor. Não, o que eu queria saber era se vida. Eu queria saber se esse crime, no caso da CPI, ficou muito em alta, essa parte desses tipos de crime, né? Uhum. Oh, desculpa. Nada. Na CPI ficou muito, principalmente na questão da Prevent Senior, essas divergências na questão de como seria a proteção da Covid, certo? Só que percebe-se também que durante essa comissão teve, como é que se diz? Foram relatados alguns médicos, né, que se reuniram com advogados, pedidos, de que teria um abuso digamos, de autoridade, que eles não, como é que se diz? Eles eram obrigados a colocar aquele medicamento, o advogado que foi representando os médicos. Aí eu queria saber como é que seria a condenação, digamos, dos superiores da Prevent Senior. Seria esse crime de que seria infringido as normas de segurança pública que causou morte, e também abuso de autoridade com os médicos que eram obrigados a, digamos, a seguir essas normas do hospital. Certo. Mariana, eu não vou tratar, até porque eu nunca faço isso, do caso concreto. Por que eu não vou tratar do caso concreto? Porque como eu não conheço os elementos de prova, seria uma análise não técnica que eu faria, né? Porque a gente precisa conhecer tecnicamente os elementos de prova. Mas eu não vou me furtar de maneira nenhuma a sua pergunta. Vamos trabalhar de uma forma um pouco mais técnica e teórica. Vamos articular aqui algumas ideias, porque a tua pergunta é muito interessante. Primeiro, vamos entender um pouquinho, vocês vão conversar sobre isso em Penal 4, quando forem ver a legislação especial. Quando a gente fala de abuso de autoridade, o abuso de autoridade pressupõe necessariamente, Mariana, por isso a tua pergunta é tão interessante, que a ação venha do poder público. Ou seja, o abuso de autoridade pressupõe que eu tenha autoridade. Eu posso abusar daquilo que eu tenho. E a autoridade aqui no sentido de uma autoridade pública, de uma autoridade estatal. Por isso que o destinatário da lei de abuso de autoridade, recentemente alterada, é o agente do Estado. Ou seja, um membro do Ministério Público, um membro das forças policiais, um membro do parlamento, um membro do executivo e etc. Então, a gente já afastaria, no primeiro momento, a incidência, eventualmente, do abuso de autoridade. Mas a sua pergunta eu a compreendi muito bem. Rafael, no momento em que há uma relação de certa hierarquia, né? De certa subordinação, existiria efetivamente a estrutura, né, de observância disso. Aí nós temos que nos lembrar, Mariana, por isso a tua pergunta é tão interessante, porque ela mexe com uma série de conceitos, daquelas regras que vocês viram lá em Penal 1. Em Penal 1, vocês estudaram a figura, por exemplo, que é uma excludente de culpabilidade, ela exclui a culpabilidade do agente. Vocês estudaram a coação irresistível. E vocês estudaram também a obediência hierárquica. Todas duas, tanto a coação irresistível quanto a obediência hierárquica, elas são efetivamente
hipóteses, insisto, de excludente de culpabilidade. Por quê? No momento em que se configura que eu estava a agir diante de uma coação irresistível, olha o detalhe, irresistível. É como se eu tivesse sido retirado de qualquer possibilidade de deliberação, de decisão sobre o ato, e eu viro, aspas, uma espécie de fantoche, porque eu estou agindo ali em nome de outro, controlado por outro. Da mesma forma, a obediência hierárquica, ela pressupõe uma obediência em que eu não tinha como dela me sair. Então, nesse caso particular, por mais que eu reconheça e entenda que havia ali, claro, um médico que tem um bom emprego, um bom salário, né, sobretudo no momento atual, é muito difícil para ele se insurgir contra determinadas orientações. Mas eu não vejo, nesse caso, Mariana, a radicalidade que o direito penal pressupõe da obediência hierárquica, quando eu não tenho como dela sair, e a coerção irresistível, igualmente, quando ele coloca ali de ser irresistível. A tua pergunta também toca em um outro tema, que a gente vai até avançar daqui a pouco, porque nós vamos ver esse crime ainda hoje, e aí, de novo, com a mesma ressalva de não politizar aqui o debate, porque o nosso foco não é esse, o foco é estritamente técnico e jurídico, a questão que foi muito discutida nos últimos meses da chamada autonomia médica. Vocês, logo, se depararão e chegarão aí no momento do curso de vocês de fazerem um TCC, o trabalho de conclusão de curso. O TCC é um bom exemplo, ainda que dentro de um nível de graduação, portanto, um nível um pouco mais introdutório da pesquisa científica, mas quando a gente fala de pesquisa científica, de ciência, nós temos alguns parâmetros, né? Eu tenho que usar métodos específicos, eu tenho que usar, ter um objeto determinado, eu tenho que usar protocolos específicos. Se eu estou fazendo pesquisas científicas que tenham interferência humana, eu preciso da permissão dos chamados conselhos de ética. Então, ciência é isso, tá? Ciência, a gente vai ter um contexto muito próprio e muito específico. E isso que diferencia aquele que é médico daquele que é um médico cientista. O médico cientista, ele vai desenvolver estudos científicos com método, objeto, protocolos, pontos de controle e etc. Uma vez aquela terapêutica sendo aprovada pelos estudos científicos, ela passa a estar disponível para o médico, aquele que não necessariamente é cientista, são categorias diferentes, porque são pensamentos diferentes, da mesma forma que nós temos advogados e profissionais do direito, juízes, promotores, advogados que não são cientistas, não estão na academia fazendo ciência e etc. Isso acontece em todas as áreas. Então, dentro desse cenário, Mariana, também tocando no tema, a autonomia médica, a gente vai voltar já a falar disso quando a gente for falar do crime de curandeirismo e de charlatanismo, que a gente vai falar daqui a pouco, ela também tem limites. Porque se eu não der limites a isso, o médico, ele já não é mais um médico, ele é um mero curandeiro, né? Então, quer dizer, o médico, ele tem uma autonomia e há de ser respeitada dentro daquelas terapêuticas, dentro dos protocolos, dentro das técnicas aprovadas pela ciência médica, né? Eu não posso ali entender que determinado tratamento, determinada terapêutica faz sentido se eu não tiver um respaldo da ciência médica. Então, todos esses temas são temas complexos, que, como você disse, não só a CPI, mas outras investigações já trouxeram à baila aí nesses últimos meses e que serão agora, né, enfrentadas aí pelo judiciário em muitos momentos. Mas é muito importante que a gente, e a tua pergunta é muito feliz, para que a gente possa separar
as questões, ou seja, onde é que entra o alcance do direito, da ciência, até onde vai essa autonomia médica. Por quê? Porque no momento em que eu utilizo de terapêuticas e de procedimentos, de protocolos que ou não estão referendados pela medicina, pela ciência médica, com todos os protocolos próprios da pesquisa científica, ou já foram até, em alguns casos, refutados pela ciência médica, pelas pesquisas científicas, aí eu atraio para mim, Mariana, uma responsabilidade pessoal, quer no aspecto civil, quer no aspecto administrativo, quer no aspecto penal. Então, a gente vai ter que verificar, nesse caso, primeiro, como essas ordens foram dadas, em que contexto elas foram dadas, se eu podia, contra elas, resistir. Lembra aquele conceito lá da obediência hierárquica e da coação irresistível, e com base em que termos científicos elas puderam ou podiam ser executadas. Eu não sei ao certo se eu respondi a sua pergunta, que eu falei demais, mas é porque, de fato, ela permite todas essas reflexões. Pode falar, Mariana, por favor. Não, foi ótimo, professor. Mas também eu acabei de perceber, lendo o texto do crime, que essa infração de medida sanitária preventiva, ela é quando você infringe determinação do poder público. Exato. Então, exato. Se os médicos estavam fazendo o que os ministros da época, não lembro quais foram muitos, estavam determinando, que foi no começo o uso da cloroquina, porque não tinha muito estudo, então quer dizer que nem caberia os médicos entrarem nesse tipo de crime, porque eles podem ficar se baseando sobre os ministros que apoiaram para se fortalecer. Esse crime... Uma defesa processual mesmo. Esse crime, esse especificamente do 268, ele será mais aplicado ou aplicável àquelas situações onde houve, como nós ainda temos, normas municipais ou estaduais. Nós não temos exemplo no Brasil, pelo menos no atual momento, de normas federais que tratam disso, mas normas estaduais e municipais que obrigam, Mariana, o uso de máscara, né? O restrição. Agora há pouco, antes estava aqui já preparado aqui para iniciarmos a nossa aula, e estava vendo aqui as notícias nos sites de notícias, e tinha uma notícia no UOL hoje, vocês podem depois conferir, que um voo que estava saindo de Curitiba ontem, quando o avião chegou na cabeceira da pista para decolar, o piloto voltou com o avião até o terminal para que a Polícia Federal retirasse um passageiro que se recusava a usar máscara. Veja, a gente está diante de uma norma válida ainda à época, de que obriga-se, né, o uso de máscara em aviões, por ser um ambiente fechado, né, pressurizado, inclusive. Exatamente, obrigado, Mariana. E é um exemplo exatamente do artigo 268, ou seja, você tem ali um comportamento que infringe uma norma de natureza sanitária que efetivamente eu tenho dentro dessa possibilidade. Então, a gente tem aqui, insisto, cada um de nós, eu sou muito cuidadoso com isso, cada um de nós tem as suas convicções, mas é porque eu, pessoalmente, aí eu falo como Rafael, não estou falando como professor, eu realmente acredito na ciência. Então, assim, eu sou um cara que acredita em técnica científica, ou seja, no momento em que você tem ali a ciência apontando uma direção, eu, pessoalmente, atendo a isso. Mas a gente tem que trabalhar com um todo. É por isso que eu tenho um tipo penal que vai criminalizar essas situações. Então, aqui no 268, a gente vai aplicar muito mais a essas situações um pouco mais comuns, Mariana, menos técnicas, como no caso da prescrição de remédios que, eventualmente, já não são mais adequados, tá? Só para finalizar esse tema, repito a sua pergunta, é uma pergunta muito interessante que permite aqui algumas reflexões da gente. Nós temos que ter muito cuidado que dentro do que nós estamos vivendo, porque a gente está vivendo uma situação inédita, né? Nunca na história
recente da humanidade, nós vivemos uma crise sanitária desse porte, é uma doença até então desconhecida, e que a própria medicina ela foi se aperfeiçoando, foi se debruçando sobre os casos, sobre a doença, sobre a enfermidade, no momento em que ela já estava em curso, né? Tivemos aí uma bênção muito grande, uma sorte imensa e um mérito imenso aos pesquisadores científicos de termos o desenvolvimento de várias vacinas em curto espaço de tempo, também algo sem precedentes, felizmente, né? E se compreende, porque da mesma forma que nós tivemos uma crise sanitária sem precedentes, isso acaba gerando um esforço financeiro e técnico científico para o desenvolvimento de vacinas. Então, a tua pergunta, e aí eu finalizo a explicação, Mariana, ela é interessante porque a gente vai sempre precisar verificar esses comportamentos e essas situações num determinado tempo, num determinado momento. Se vocês se recordam do que nós vivemos no ano passado, em março, em fevereiro começam os primeiros casos no Brasil, em março nós tivemos o primeiro óbito no Brasil, meados de março, mais ou menos 17, 18 de março, nós nos recolhemos às casas, né? Foi quando a gente migrou aqui para o regime remoto, mas nesse momento ainda não existia a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Essa obrigatoriedade ela vem um pouco depois. Se você vê a maioria das normas municipais e estaduais no Brasil, elas são do final de março, mês de abril de 2020, obrigando o uso de máscaras. Então, é muito importante, sobretudo na aplicação do artigo 268, que nós tenhamos essa estrutura dentro do momento, né, do tempo em que aquilo ali foi editado. Porque no momento que eu tenho uma norma municipal, tenho uma norma estadual, eu passo a ter aquele vazio do 2008 por ser uma norma penal em branco, desaparece, ele é preenchido, e aí eu posso aplicá-lo automaticamente. Mas, repito, ele é muito mais voltado para o comportamento, digamos, regular, normal, e não esse comportamento técnico, tá? Sandra, só para responder aqui a colocação que você fez no chat, até apesar de não ser nossa matéria de hoje, mas, a princípio, o que eu posso lhe dizer é que o habeas corpus, ele tem o que nós chamamos de jus postulante e restrito. Então, qualquer pessoa pode apresentar, né? Então, haveria aí, sim, a possibilidade de qualquer um apresentar esse habeas corpus. Queridos, eu vou mencionar aqui o 271 apenas como uma curiosidade, porque há um tempo atrás, no Tribunal de Justiça, nós estávamos trabalhando nos processos e um colega do gabinete disse, olha, temos aqui um processo sobre o artigo 271 e me causou muita surpresa, porque é um crime relativamente raro. Veja aí, corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. No caso concreto, o que nós tínhamos era um rapaz no interior que foi inclusive, preso em flagrante porque estava defecando no açude que abastecia a cidade. E ele, quando foi preso, disse que fez aquilo só para ter a sensação de que as pessoas tomariam a água que ele teria poluído e etc. É um exemplo, engraçado que seja, mas um exemplo do artigo 271. Na aula de hoje, fora esses dois artigos que nós acabamos de ver, 267 e 268, esses dois a seguir são muito importantes. Veja aqui o artigo 272. O artigo 272. Ele fala em corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Parágrafo 1º-A, incorre nas mesmas penas desse artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender, ou qualquer forma distribui ou entrega a consumo substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado,
E o parágrafo 1º está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. E o parágrafo 2º, que tipifica a conduta culposa. Então, o que é esse crime aqui do artigo 272? Um dos artigos mais importantes que nós vamos ter nesse título. É a falsificação de produto alimentício, quer seja bebida, quer seja alimentos em geral. E aqui o crime existe quando, por exemplo, eu digo que aquele produto contém vitaminas e sais minerais e eu não tenho aquelas vitaminas e aqueles sais minerais naquele produto. Então, por exemplo, existem determinados linhas de massas, biscoitos, né, lácteos em geral, em que se diz ali que eu estou enriquecendo com vitaminas, com determinadas substâncias. Se eu dolosamente não faço isso, ou seja, reduzo o valor nutricional, eu estou aí no caput do artigo 272. Da mesma forma, no caso de bebidas, se eu adultero, por exemplo, o uísque ou um vinho, né, e coloco aquilo ali no mercado e comercializo aquilo, eu estou diante do 272. Veja que aqui eu estou protegendo, de forma muito clara, a saúde pública, porque no momento que aquele agente consome aquele produto, quer seja um produto alimentício, quer seja uma bebida, fora dos padrões técnicos, com reduzido valor nutricional, ou fora da validade, né? O crime pode existir também no momento em que eu adultero ali a validade daquele produto para seguir comercializando. Então, eu estou aqui no 272. Mas veja que o foco do 272 é produto de caráter alimentício, né? Repito, quer seja bebida, quer seja alimentos em geral. O 273, ele é um pouco mais grave, né? Eu queria a máxima atenção de vocês no 273. Veja o que ele nos diz aqui. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui eu já tenho algo distinto, diferente do que eu tinha no artigo anterior. No artigo anterior nós estávamos falando de bebidas, de alimentos. Aqui eu estou falando especificamente, sobretudo no caput, de produtos com natureza terapêutica ou medicinal. Eu estou adulterando um remédio, eu estou adulterando um creme terapêutico, né, um produto que é utilizado para fins medicinais. E muita atenção, porque percebam aí a pena desse artigo, né? É uma pena relativamente não, é uma pena absolutamente alta, porque é uma pena de 10 a 15 anos. Se em perspectiva, por exemplo, você compara com a pena do tráfico de entorpecentes, que é uma pena de 5 a 15 anos, você percebe que a pena do 273, a pena mínima, ela é o dobro da pena do tráfico. Então, eu já começo aqui num patamar bem mais elevado. Mas inclusive, foi discutido, chegou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade dessa pena, porque alegou-se a desproporcionalidade, seria uma pena desproporcional para a conduta, e o Supremo, em mais de uma decisão, já confirmou a sua constitucionalidade, dizendo, olha, não é desproporcional, porque, na verdade, se está aqui a proteger a saúde pública. Então, imagina eu produzir, ou eu vender, ou eu elaborar um determinado medicamento sem o princípio ativo daquele determinado medicamento e o impacto que isso poderia gerar em relação àquela determinada enfermidade, aquela doença. Pode falar, Mariana. Professor, com licença. E esse crime também, ele acaba dando margem para outras consequências ou facilitação de outros crimes, porque a partir do momento que há uma alteração, de um produto alimentício, algo de consumo, pode virar
tornar efeitos como uma droga, por exemplo. De tanta modificação pode tornar algo realmente muito ilícito para a saúde pública. O 272, especificamente, não esse 273, mas o 272, já que você falou em produto alimentício, ele tem exatamente essa tipificação, porque, por exemplo, dependendo da alteração no alimento que eu produza, aquilo pode desencadear, por exemplo, reações alérgicas, né, às pessoas. Daí porque ser um crime contra a saúde pública. Pode ser que não produza nada, mas aquilo pode ter um impacto efetivamente à sociedade. O 273, ele é um grau a mais, ele dá um salto a mais, é como se eu apertasse aqui o parafuso uma vez. Por quê? Porque ele vai trabalhar com produtos de natureza terapêutica, né, e medicinal. Então, ele acaba sendo um pouco mais grave nesse cenário, né? Então, veja aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 1º A do 273. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo um produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º A. Inclui-se entre os produtos que se refere a esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Então, muita atenção a esses dois parágrafos, tá? Primeiro, ele, no parágrafo 1º, ele equipara a gravidade da conduta, ele lança para o mesmo crime, não apenas aquele que está falsificando o remédio em si, ou está corrompendo o remédio em si, mas todos aqueles que funcionam na cadeia de fornecimento desse remédio. Aquele que vende sabendo que ele está adulterado, aquele que vai ter em depósito sabendo que ele está corrompido. E muita atenção ao parágrafo 1º A. Ele fala o quê? Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo. Eu estou diante de um exemplo de norma penal explicativa. Eu tenho a norma penal incriminadora lá no caput. Eu tenho a norma penal incriminadora no parágrafo 1º. No parágrafo 1º A, eu estou diante de uma norma penal explicativa, que ela explica um conceito da norma penal incriminadora. Então, ele está dizendo, olha, inclui-se entre esses produtos, ou seja, são igualmente produtos que tipificam um crime, os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, batom, sombra, esses cosméticos em geral, os saneantes, aqui entrou, por exemplo, o álcool em gel, né? Nós tivemos casos no ano passado, esse ano, mas sobretudo no ano passado, de álcool em gel falsificado, o álcool em gel que era vendido como sendo um álcool 70%, quando na verdade não era, entra aqui no parágrafo 1º A, nessa figura dos saneantes. Afinal de contas, o álcool em gel e outros produtos são para fazer o saneamento, né, a limpeza, a desinfecção daqueles produtos. E o último, os de uso em diagnósticos. Entram, por exemplo, aqueles contrastes. Existem alguns exames de imagem, alguns exames que você faz, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, em que você tem ali o uso de determinados contrastes. São exemplos aí desses produtos que ele fala em uso em diagnóstico. Então, muita atenção no parágrafo 1º A, eu adoro cobrar isso na prova, porque quando a gente fala lá no caput de produtos de fins terapêuticos ou medicinais, a gente pensa logo em remédio em si. Mas veja que o parágrafo 1º A estende a outros conceitos. Então, se eu adulterar o álcool em gel, se eu falsificar cosméticos em geral, se eu falsificar produtos utilizados para fazer diagnóstico, reagentes, contrastes, tudo isso representa o crime do artigo 273. Então, veja, eu tenho um crime com a pena muito elevada e com espectro
de atuação bastante amplo, porque vai desde os remédios em si, aos cosméticos, passando por materiais de limpeza, passando por materiais de diagnóstico. Tá? O parágrafo 1º-B, ele também estende a outras condutas, ou seja, haverá crime se eu fizer o registro, se eu fizer a venda sem o registro dos órgãos de vigilância sanitária, como a Anvisa, por exemplo, em desacordo com a fórmula, sem as características de identidade e qualidade admitidas, com redução do seu valor terapêutico de sua atividade, de procedência ignorada, e o último, adquiridos em estabelecimentos sem licença. Esse parágrafo 1º-B, ele é utilizado muitas vezes com aqueles casos de anabolizantes e outros remédios que vêm, às vezes, entram pela fronteira com o Paraguai ou com outros países, ou seja, eu trago para o Brasil esses anabolizantes, aquilo que se chama popularmente de bomba, né, em que muitas pessoas utilizam para ganho de massa muscular, para aperfeiçoamento da massa muscular, é um bom exemplo desse parágrafo 1º-B, porque esses produtos, alguns deles têm a entrada proibida no Brasil e outros eu até posso importar, mas para usos especiais, usos específicos, desde que devidamente chancelado e autorizado pela Anvisa e pelas vigilâncias sanitárias estaduais. Então, é um crime mais ou menos recorrente, a gente percebe do ponto de vista prático uma certa recorrência em processos nesse sentido, porque exatamente tratam dessas figuras, a figura de você ter ali a incorporação, trazer né, de alguma forma para o território nacional esse tipo de situação. Tá? Vamos dar um salto agora, e eu quero ver com vocês os 3 últimos artigos que nós vamos ver na manhã de hoje, e com isso encerramos o título dos crimes contra a incolumidade pública. O primeiro deles é o crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Então, aqui eu tenho o crime no momento em que eu vou exercer uma dessas atividades sem as formalidades legais. Por exemplo, eu não concluí ainda o curso de medicina ou de odontologia ou de farmácia, ou eu concluí um desses cursos no exterior e não fiz o processo de validação, de revalidação daquele meu diploma no Brasil, não fiz a inscrição no respectivo conselho de medicina ou de farmácia ou de odontologia, né? Então, o crime se consuma, no momento em que eu exerço essas atividades, eu elaboro essas atividades, eu pratico essas atividades sem ter a devida autorização. E o que é que me dá essa autorização? A formação no curso superior específico e o respectivo registro para a atividade no conselho de classe correspondente, né? Pode ser o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Odontologia. E o crime existe, a razão de ser desse crime é exatamente porque nós temos um risco potencial muito grande para a estrutura em relação a isso. Tá? Temos o artigo 283, né, que fala do crime de charlatanismo. Também foi um crime que nos últimos meses aí foi muito falado, né, na imprensa, no âmbito mesmo da CPI e tal. Um último comentário, Mariana, que eu fiquei devendo, eu articulei aqui vários raciocínios daquela sua pergunta e fiquei devendo um último comentário. A gente também tem que entender, Mariana, os limites dos processos de investigação. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela é dotada de alguns instrumentos de investigação, como quebra de sigilos, a possibilidade de convocação de testemunhas,
Mas a gente não pode perder de vista que ela é um foro também político, né? Ela se desenvolve nos parlamentos, federal, estadual ou municipal. Então, me parece que quando eu vi alguns comentários, até de colegas nesse sentido, porque a CPI é uma análise política. Ela é uma análise política, né? É uma comissão parlamentar. Ela não é uma investigação feita por órgãos tipicamente de investigação, como o Ministério Público ou a polícia. Isso não anula o trabalho dela, né? Não anula o trabalho dela porque, repito, a própria Constituição dota a CPI de uma série de ferramentais para a investigação. Mas a gente tem que entender que são foros diferenciados e lógicas de pensamento diferenciadas. O que ela produz de resultado é válido, do ponto de vista jurídico ele é válido, e aí cabe aos órgãos, sobretudo ao Ministério Público, viabilizar e analisar uma análise, aí sim, um pouco mais técnica, para saber daquele apurado de investigações o que é algo mais político e o que é algo dotado aí de comprovação de materialidade, indícios de autoria, que viabilizaria o oferecimento de uma ação penal, por exemplo. Então, não me parece muito adequado nós colocarmos o carimbo na CPI, e aqui eu estou falando de qualquer CPI, de que ela é política, ela não serve para nada. Não, ela é política, ela é desenvolvida num foro político, isso é evidente, né? Senão ela não seria uma comissão parlamentar de inquérito, o nome já sugere e diz, mas isso não quer dizer que as suas apurações no todo estejam desprovidas de lógica técnica. E aí, exatamente por isso, ela é apenas uma etapa de investigação, e aí eu remeto aos canais adequados, sobretudo aos ministérios públicos, estaduais e federal, para que eles possam avaliar se é o caso de oferecer a ação penal ou não. Tá? Então, veja, aí o artigo 283 traz o crime de charlatanismo, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, né? E ele dialoga muito com o artigo seguinte, que é o crime de curandeirismo. Exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Então, isso aqui, repito, representam normas que precisam ser complementadas com as questões científicas. É por isso que aí eu vou voltar, Maria, naquilo que eu já tinha adiantado um pouquinho naquela tua pergunta, com a lógica da ciência médica, né? A medicina, no seu braço científico, ela terá estudos que são controlados, estudos que são feitos dentro de metodologias aceitáveis, dentro de critérios e variáveis dominadas, em que eu tenho muitas vezes um grupo controle, um grupo eficaz, efetivo do teste daquela determinado medicamento. Né? Então, a gente vai ter aí esse crime. Ana, o 283, ele, repito, dialoga com o 284, porque o charlatanismo representa o crime no momento em que eu anuncio, né, uma cura para uma determinada enfermidade, ou seja, essa enfermidade será curada, você ficará são daquela enfermidade, por um método não científico, por um método que ou a ciência sequer estudou, ou a ciência já refutou. Né? Então, no momento em que eu digo que você vai se curar de tal enfermidade, tomando 2 copos de água todo dia, no pôr do sol, não sei o quê, isso seria um exemplo de charlatanismo. O que se quer proteger com esses artigos 282, 283 e 284 é a saúde pública, ou seja, que eu tenha a saúde pública protegida e, para isso, que eu tenho todo um trabalho científico da medicina, com padrões de metodologia, de objeto e etc. Tá? Eu falo com muito cuidado sobre esse tema, porque é um tema que, nos últimos meses, foi muito politizado, mas eu insisto no que eu estava falando agora há pouco. Nós estamos numa aula de direito penal. Nosso raciocínio é um raciocínio técnico. Né?
E aí, nós temos, a Ana faz uma pergunta muito interessante, professor, e aquelas pessoas que pregam a cura pela fé poderiam ser acusadas de charlatanismo? Veja só, Ana, a fé ela é um elemento importantíssimo. A religião é um elemento extremamente importante. E ela não pode ser jamais desconfigurada, desrespeitada. Porém, veja que o artigo aqui, Ana, por isso a tua pergunta é muito interessante, ele não é incompatível com a fé, com a oração, eu rezar por alguém, eu orar por alguém. Não é isso que ele está tratando. Ele está tratando no momento em que eu anuncio que você vai ficar curada, ou seja, eu estou dizendo que você não precisa de qualquer outra coisa, não busque um médico, não precisa de médico, eu vou lhe curar. É essa a ideia, porque veja que ele, tanto no charlatanismo como no curandeirismo, olha o nome do tipo penal, curandeirismo, ele está propagando a cura. Você ficará curado. Claro, né, que você se submeter a um tratamento médico para qualquer que seja a enfermidade e ter ali uma crença, uma fé religiosa, a gente tem efetivamente um ganho. Ninguém aqui está criminalizando qualquer tipo de religião ou de fé. O crime existe em situações um pouco mais extremas, onde eu propague um meio que é sabidamente não eficaz, ou eu propague apenas um meio religioso, entendeu? Então, não se está aqui criminalizando qualquer tipo de fé religiosa ou de religião. Não é esse o intuito do legislador. O que se está fazendo é dizendo, olha, a medicina, né, eu tenho processos médicos, agora, se eu afirmo, e aí, Sandra, veja só, quando eu digo que eu, Rafael, não vou me tratar, porque a fé religiosa, independente da religião, vai me curar, não há crime algum. Agora, no momento em que eu digo para a Mariana, Mariana, você não precisa fazer o tratamento, porque eu vou impor as mãos sobre você e você vai ficar curada, aí eu estou no curandeirismo. Olha a interpretação que nós precisamos fazer aqui. Não está se criminalizando a religião ou a fé, não se está dizendo que ela não é importante, o que se está dizendo é que eu estou vendendo aquela ideia, eu estou passando aquela ideia de que eu, com o uso de uma substância infalível, que não é documentada pela medicina, ou por um mero ato, eu estou fazendo aqui um diagnóstico e lhe curando. Nesse sentido, e aí o referencial sempre é o referencial da ciência, eu tenho esses crimes. Agora, repito, é importante que isso fique muito claro. Não se está aqui a minimizar o impacto desse tipo de situação. Veja, Sandra, você está falando dentro de um contexto familiar, um contexto ali íntimo, não é o caso. Aqui o caso é no momento que eu propago, que eu propalo esse, aspas, poder de cura sem esse embasamento técnico-científico que a gente vai ter em relação a isso. Tá? Queridos, com isso a gente encerra o que a gente precisava ver na aula de hoje, tá certo? Deixa eu só fazer aqui rapidinho a chamada, enquanto vocês pensam aí nas dúvidas. E insistindo, nós estamos concluindo o estudo dessa unidade, e para fins de prova, valerá apenas esses artigos que nós vimos em sala. Tá? Deixa eu só finalizar aqui a chamada, e aí eu já respondo as dúvidas de vocês.
terça-feira nós temos um feriado e na quinta-feira da semana que vem nós vamos estudar os crimes contra a paz pública e com isso a gente vai já caminhando aí para a finalização do semestre. Os crimes contra a paz pública representam a penúltima matéria que nós vamos estudar. Tá? Mariana, pode perguntar, querida. Estou finalizando aqui a chamada, mas pode perguntar. Professor, com licença. No crime de charlatanismo, anunciar ou imputar uma cura por meio secreto e infalível. Por exemplo, digamos que alguém relata que a hidroxicloroquina ela é a cura, não precisa utilizar outro meio para se curar da Covid, e ele acaba prescrevendo também, anunciando isso, que a hidroxicloroquina é melhor, não precisa tomar vacina, algo assim do gênero. Ele está cometendo crime de charlatanismo e curandeirismo? Veja, o charlatanismo eu estou anunciando, eu estou fazendo um anúncio geral. Agora, se for esse anúncio geral, eu especificamente prescrevo alguém, eu poderia ter o concurso de crime, sim. No caso específico da cloroquina, da hidroxicloroquina, hoje já há trabalhos científicos, né, absolutamente consolidados, no sentido de que ela não funciona para a Covid. Tá? No início, lá em março, abril do ano passado, havia dúvida, tanto é que começaram a fazer alguns estudos esses laboratoriais. Depois, quando se avançou-se para o cenário de testes mais complexos, viu-se que não havia, tanto é que a FDA dos Estados Unidos e o CDC também dos Estados Unidos já em meados do ano passado desaconselharam o uso, né, porque ele era ineficaz. Então, me parece que sim, pelo menos em teoria, sim. Teríamos que ver o caso concreto, em que contexto isso foi feito, com que intenção, aí é uma questão que a gente vai analisar no caso concreto. Lucas, naquela pergunta sobre a mãe, né, a mãe não comete crime porque ela não teria ali a obrigação de prestar o compromisso. Então, a conduta para ela seria uma conduta atípica. Tá? A Heloísa diz o seguinte: professor, casos de aplicação de seringas sem o conteúdo da vacina ou preenchidos por alguma outra substância se enquadrariam na falsificação? Nesse caso, Heloísa, você teria que ver o caso concreto. Se eu estou colocando, dizendo que é vacina e não é, se encaixaria na falsificação. Agora, se eu estou deixando de aplicar, porque, por exemplo, eu quero usar aquela dose para outra pessoa, aí você teria já um potencial outro crime. Se aquele agente for, por exemplo, um agente público, você poderia ter o crime de peculato. Vai depender as circunstâncias do caso concreto. Tá bom? Queridos, um bom resto de semana para vocês, um ótimo final de semana, bom feriado. Nós nos encontramos, se Deus quiser, na próxima.